Bom, gente, a ideia hoje é não uma aula, mas um rápido roteiro de como ler essa parte de produto vetorial e determinantes 3x3 aqui lá no texto, tá? É a parte 17.4 e a ideia é que se a gente tem motivação é a seguinte, se a gente tem dois vetores no espaço, a gente quer construir a gente já viu isso, a necessidade eventual de construir um vetor n que seja simultaneamente perpendicular a ambos os vetores que você tinha. Então, ele é perpendicular tanto a V como a W. Um jeito de se fazer isso é por sistemas de equações. Né? Eu posso exigir que n seja perpendicular a V, que n seja perpendicular a W, resulta num sistema homogêneo, sempre tem solução, de três incógnitas, que são as coordenadas do vetor normal, n, e duas equações. Portanto, tem uma reta de soluções, você fixa a origem aqui, e uma reta de soluções que é exatamente essa que passa por aqui. O que a gente vai fazer é escolher uma solução particular, chamada de produto vetorial de V por W, que é um vetor que tem algum significado geométrico também, tá bom? Então, a gente, para definir então um produto vetorial, para definir um vetor, a gente precisa de dar um módulo, direção e sentido. O módulo ele vai ser definido assim, módulo de V, módulo de W, seno do ângulo entre eles. Tá? Em vez de cosseno é seno. E aqui é o módulo, tá? Isso aqui não é não é o vetor, é um número real, que é o tamanho do produto vetorial. Então, olha as observações só da definição de módulo. Se θ é o ângulo entre V e W, que varia de 0 a 180 graus, o seno é sempre positivo, ou na pior das hipóteses, zero. Então, a gente também tem o módulo, como era de se esperar, um número positivo ou não negativo. E se um dos vetores for zero, olha só, o módulo de V é zero, ou o módulo de W é zero, então o módulo do produto vetorial é zero, portanto ele é o vetor nulo. E se eles são paralelos também, porque nesse caso o seno de θ é zero, porque se eles são paralelos, o ângulo é zero ou 180. E quando eles não são paralelos, o que significa módulo de V, módulo de W, seno do ângulo entre eles? Olha só se eu tenho aqui, vou desenhar aqui do lado, o V está aqui e o W está aqui. Então, eles determinam, se eles não são paralelos, eles determinam um paralelogramo. E a área é módulo do V, né? Vou pegar esse lado, vezes a altura. A altura é módulo de W seno θ. Né? É fácil você olhar, você projeta aqui, fácil você olhar nesse triângulo retângulo aqui, quanto que é este cateto, né? Então, é módulo de V, módulo de W, seno do ângulo entre eles, ou seja, é o módulo do produto vetorial de V por W. Então, a gente já escolhe o módulo do produto vetorial para significar a área do paralelogramo. Tá? Eu estava desenhando, mas eu não estava mostrando a lousa, mas aqui está. Tá? Significa que a área do paralelogramo gerado por V e W é o módulo do produto vetorial entre eles. Então, o módulo é escolhido por ser já desse jeito aí. E se eles não representam paralelogramo, ou seja, se eles são, um deles é zero ou eles são paralelos, é coerente, né, que o produto vetorial ser zero nesses casos. Aqui está um desenho. A direção é a direção perpendicular a ambos, né, que é mais ou menos o que está representado aqui. E também se o produto vetorial é zero, se eles são paralelos ou um deles é zero, tanto faz, porque o vetor nulo não precisa ter direção definida. E o sentido é dado pela regra da mão direita ou regra da mão esquerda. Aqui tem uma descrição da regra da mão direita ou regra da mão esquerda aqui, mas o que é importante aqui saber é o seguinte, ó, o giro do V para o W sendo no sentido positivo, o W para o V vetorial W também é no sentido positivo. Então, o menor ângulo entre W e V vetorial W percorrido no sentido positivo vai dar a direção de V vetorial W. E de V vetorial W para V também. Então, você exige, né, que os giros do V, do menor ângulo, né, do V para o W, do W para o V vetorial W, do V vetorial W para o V, sejam no sentido positivo. Como se fosse o I, J e K, os vetores da base canônica do R3. Não são porque o V e o W não necessariamente são paralelos. E aí, é claro que nesse caso, então, W vetorial V é menos V vetorial W. Tá? Então, isso aqui é
coisa fácil de fazer. A gente pode até olhar para a regra, vou fazer só a regra da mão direita, olha só. Imagina que V está aqui e W está, você está girando de V para W com os indicadores. O polegar aponta para o sentido do produto vetorial de V por W. E claro que se você troca W por V, então é menos V vetorial W. Né? E o que se faz depois é apresentar um jeito de calcular a partir de coordenadas. Então, fixado um sistema ortogonal de coordenadas, lá o sistema cartesiano, de uma vez por todas, né? A gente fixou. A gente lembra, isso está relacionado com o determinante, a gente lembra que o determinante de A é um número real, 3 por 3, calculado dessa maneira. Você pega a matriz A, coloca aqui, repete as duas colunas, regra de Sarros, né? Ou Sarri, sei lá, não sei como é que pronuncia. Coloca as duas primeiras colunas repetidas aqui, ó, depois da terceira, e pega as diagonais paralelas à diagonal principal com sinal de mais, A11, A22, A33, mais A12, A23, A31, mais A13, A21, A32, menos A13, A22, A31, menos A11, A22, A32, menos A12, A21, A33. Então, a gente dá para fazer de cabeça aqui a determinante. Né? O produto é uma soma, fica uma soma de 6 parcelas, 3 com sinal positivo, 3 com sinal negativo. Por exemplo, a gente pode calcular de cabeça, né? 3 vezes menos 1 vezes 0, mais 0 vezes menos 1 vezes 2, mais 2 vezes 1 vezes 5, então 10, menos 2 vezes menos 1 vezes 2, então, menos 4. Então, menos 4 é 4, já tinha 10, ficou 14. Menos 1 vezes 5 vezes 3, então menos 15, já tinha 14, fica 14 mais 15. E mais 0 vezes 1 vezes 0 dá 29. E é fácil verificar que o determinante da matriz transposta é igual ao determinante de A. E eu faço uma descrição aqui sobre o que é o método dos cofatores. E você pode dar uma lida, vai ser útil e tudo, né? Mas não tem tanta importância computacional agora, porque a gente pode passar. Também tem uma outra interpretação do cálculo do produto vetorial por coordenadas, que é esse aqui, ó. Então, é uma definição que a gente chama de algébrica, é uma coisa simbólica. Eu vou fazer um exemplo aqui na lousa, né, para a gente ver como é que funciona. Esse exemplo aqui. Você lembra que I, J e K são os vetores da base canônica, ou seja, são os vetores que determinam os eixos x, y e z, né? E que um vetor A, B, C nada mais é do que A vezes I mais B vezes J mais C vezes K, exemplo do que acontecia no plano, só que a base lá era só I e J, né? Então você pode pegar, por exemplo, se você tem V como sendo o vetor 1, 2, 3 e W como sendo o vetor, sei lá, menos 1, 5, né? E quer calcular V por W, você vai calcular um determinante 3 por 3. Estou colocando entre aspas aqui, porque isso que eu vou escrever aqui não é uma matriz I, J e K. Na primeira linha, então, você coloca os vetores da base canônica do espaço. Na segunda linha, o V. E na terceira linha, o W. E faz a multiplicação. Né? Isso aqui, então, isso aqui é I vezes 2 vezes 5. Então, é 2 vezes 5 vezes I. Mais 3... J vezes 3 vezes menos 1. Então, fica mais 3 vezes menos 1 vezes J. Mais K vezes 1 vezes menos 1. Então, 1 vezes menos 1 vezes K. Menos 2 vezes 1 vezes K. Então, menos 1 vezes 2, né, vezes K. Menos J vezes 1 vezes 5. Fica 1 vezes 5 vezes J. Menos 3 vezes menos 1 vezes I. Isso aqui, então, dá 10 menos 3i, né? Mais menos 5 menos 3j.
mais, tá? Vai ficar menos 1, 1, mais 2, tá? E é o vetor 7 menos 8, 3. E olha, para o 7 menos 8, 3, olha só. A gente calculou então V vetorial W igual a 7 menos 8, 3. E escalar com V, ó, dá 7 menos 16 mais 9. Né? Então, 7 mais 9, 16, menos 16, 0. Então, é perpendicular a V mesmo. E com W também, veja. Menos 7 mais 8. Menos 7 mais 8 dá... Tem alguma coisa errada, então, aqui, né? Não podia dar. Tinha que dar... menos 7 mais 8 dá menos 1. Tem que dar diferente aqui. Vamos ver o que aconteceu. Tem um jeito melhor de fazer a conta que é assim. Vamos conferir aqui, ó. Na direção de I é 2 vezes 5 menos 3 vezes menos 1, né? Ó, 2 vezes 5 na direção mais e 3 vezes menos 1 na direção menos. Então, é 10 menos 3. 10 mais 3 dá 13. Isso? Não, 10, dá 10 mais 3 dá 13. Então, tá tudo errado. Na direção de J olha só, é 3 vezes menos 1 na positiva, né? Então, é menos 3 menos 5 na negativa. Então, dá menos 8 mesmo. Na direção de K, é menos 1 na positiva e 2 na negativa, né? Menos 2. Menos 1, menos 1, mais 2 dá 1. Agora sim, vamos ver. Fica 13 mais 3 no positivo, 16, menos 8, 0. E aqui também, agora fica menos 13 mais 8 mais 5 dá 0. Então, a resposta aqui, na verdade, é 13 menos 8 e 1. O fato é, dá para calcular, né? Então, essa conta aqui está errada. Aqui dá 13 menos 8, 1. Mas o fato é, dá para calcular a partir desta conta simbólica aqui, seja por cofatores ou seja por multiplicação simples aqui, imaginando que isso aqui seja uma matriz e depois simplesmente considerando o IJK como os vetores na base canônica. Aqui dá um exemplo, olha só, esse exemplo por cofatores ele permite uma regra de abreviação dessa conta, né? Ó, V vetorial W, na direção de I, você pega só o determinante dessa matriz aqui, V2W3 menos W2V3. Ó, V2W3 menos V3W2. Na direção de J, você elimina aqui a coluna agora onde o J está, fica V1W3 menos W1V3. Só que o J está numa posição diferente aqui, então ele, na verdade, é V3W1, que é a diagonal secundária, menos V1W3. E na direção de K, é V1W2 menos V2W1. Tá? Faz o exemplo aí e mais um exemplo. E aí é um exercício mostrar que as definições geométrica e algébrica do produto vetorial coincidem, tá? Então passa um roteiro para fazer isso aqui, mas eu não acho que a gente deve se preocupar em ler isso aqui nesse momento. O fato é um resultado demonstrável. Então as duas definições coincidem. Lá em produto escalar era a lei dos cossenos da ferramenta. Aqui tem um roteirinho aqui, mas tem alguns exercícios importantes aqui que a gente precisa entender. Um deles é esse aqui, ó, o produto misto, tá? De três vetores. U, V e W. Então, o produto misto entre três vetores U, V e W é simplesmente o número real U, produto escalar por V vetorial W. Então, U
produto escalar de V vetorial W, dá para calcular, é muito fácil perceber isso aqui a partir desta definição de produto vetorial, ou seja, você tem o produto vetorial de V vetorial por W, e agora faz esse número produto escalar por U. E você vai ver que é o determinante da matriz como U, V e W como linhas. Que é a mesma coisa que o determinante de V, W, U como linhas também. E que é a determinante da transposta V, W, U escritos como colunas. Tá bom? E, nesse caso, o volume do paralelepípedo gerado por V, W e U, três vetores, é dado pelo produto misto entre eles em módulo. Então, se eles são coplanares, então esse aqui é o 3 segue imediatamente do 2, né? Se o produto vetorial, se o produto misto em módulo é o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores V, W e U, então se eles são coplanares se o volume é zero, né? Se eles não geram de fato um paralelepípedo. E depois, o que é importante aqui é que as propriedades do produto vetorial e as propriedades do determinante estão conectadas, entendeu? E a gente talvez seja legal essa interpretação aqui de a gente ir falando de uma e de outra, né? Da propriedade de uma propriedade do produto vetorial ou determinante e de com qual ela está relacionada, né? Então, olha, por exemplo, o item, as observações. Aqui eu peço para dar um exemplo numérico, mas talvez não seja totalmente necessário, não. Mas olha só, o determinante da transposta é o determinante de A, né? Então, tudo que a gente falar para a linha vale para a coluna. Se a matriz tem duas linhas iguais, o determinante é zero. Então, em termos do produto vetorial, né, a propriedade equivalente é falar que o produto vetorial de V por V é zero, coisa que a gente já sabia. Né? Você coloca duas linhas igual a V, dá zero, determinante. Se A tem duas linhas múltiplas, determinante também. Se a matriz A tem duas linhas múltiplas, determinante também é zero. Em termos do produto vetorial, se eles são paralelos, né? Se são múltiplos, o produto vetorial entre eles é zero, uma coisa que a gente já tinha visto também. Se uma linha é combinação linear das outras duas, então o determinante é zero. Em símbolos, a gente coloca a matriz A como uma matriz de linhas, né? E uma linha é combinação linear das outras duas. Aqui eu estou dando exemplo a linha 3 como combinação linear de L1 e L2. Significa que o L3 é um vetor paralelo, né? Coplanar com L1 e L2. Coplanar com L1 e L2. Então o determinante vai ser zero. Se você troca duas linhas da matriz A de posição, você troca o determinante de sinal. A propriedade relacionada e se você troca, né, uma propriedade, o produto vetorial também é alternado. Né? Se você troca W por V, então é menos V por W. Né? Se uma matriz é obtida da outra, multiplicando-se uma de suas linhas por um escalar A, então o determinante de B é Azinho vezes determinante de A. E a propriedade relacionada é se A vezes V vetorial W, né? Olha só, A vezes V vetorial W é a mesma coisa que V vetorial A vezes W, é a mesma coisa que A vezes o produto vetorial múltiplo, né, do produto vetorial V por W. Então, na verdade, nem precisava ter parênteses nessa notação aqui, tá? Porque tanto faz. Então, a gente sabe que uma matriz obtida de outra, multiplicando-se uma de suas linhas ou coluna por um escalar, então o determinante também sai multiplicado pelo mesmo escalar. Então, respeita a multiplicação por escalar e respeita também adição de linhas ou de colunas. Né? Por exemplo, o determinante da matriz cuja primeira linha é a soma de dois vetores M1 e M2, é o determinante de M1, L2, L3, mais determinante de M2, L2, L3, né? Como linhas. As propriedades relacionadas são que o produto vetorial respeita a soma, né? O U por U mais V vetorial W é U vetorial W mais V vetorial W, e o
os dois fatores, né? Agora no segundo fator, né? Vetorial V mais W é U vetorial V mais U vetorial W. Então, na verdade, a gente pode usar as propriedades distributivas aí. É isso aí. E aí tem dois problemas aí numéricos que eu acho que é bom fazer. A gente pode discutir eles, né? Então, vocês pensem neles. Terminar a reta paralela ao plano dado e perpendicular à reta que passa pelos dois pontos, intercepta essa reta aqui. Então, é um exercício de determinação de retas e planos aí, mas a gente pode usar o produto vetorial também. E determinação de reta e de determinação de plano. E aqui tem uma pergunta, né? Uma pergunta teórica. É sempre possível determinar um plano π independente das posições relativas de alfa, beta e gama? Dados os planos alfa, beta e gama, eu quero um plano que contenha a interseção de alfa por e beta e é perpendicular a gama. Eu consigo sempre, né? Nesse exemplo numérico aqui, vocês vão conseguir, mas eu consigo sempre, independente do que acontece com alfa, beta e gama. Então, eu peço para explicar, está escrito speak geometricamente, mas é explicar geometricamente. E a parte 17.5 a gente deixa para a semana que vem. É isso.